Paz do Pai e do Messias, o Emanuel a todos os irmãos e irmãs. Eu tô aqui, irmãos, fazendo esse vídeo no intuito de que vocês pensem, de que vocês analisem, de que vocês busquem conhecer a verdade ao qual os profetas, o Messias e os apóstolos vieram trazer. Que vocês se questionem pelos frutos se Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Saul, Salomão praticaram o amor ao Pai e ao próximo, irmãos. Tá na hora de vocês entenderem, irmãos, que o que a gente está tentando passar para vocês é o que a gente já teve em busca um dia. Irmãos, quando eu tive em busca de saber se o que é praticado na religião e qual eu deveria praticar era certo, eu li a Bíblia. E aí eu fui na fonte, naquele que trouxe a verdade. Eu fui buscar no Messias, ao qual vocês professam Jesus Cristo. E eu descobri que o nome ao qual ele andou nessa terra foi Emanuel, que significa o Pai conosco, ao qual o mundo mudou para Deus. Então, eu comecei a descobrir que o mundo fala é uma coisa, mas o que o Pai revelou através dos profetas, do Messias e dos apóstolos é outra. E é assim que vocês vão descobrindo, meus irmãos, que o amor não tem parte com a morte, que aqueles que amam não veem glória na morte. Porque como eu vou dizer que eu amo o meu próximo e ver alguém ser apedrejado até a morte e achar aquilo glorioso? Não tem glória, meus irmãos, na morte. E o nosso Pai revelou isso, porque ele enviou seus filhos do reino e todos aqueles que vieram para revelar a verdade para nós foram mortos. Foram cerrados, crucificados, né, postos em estacas. Eles foram massacrados, meus irmãos. E que glória nisso. Quando eu penso em tudo isso que eles passaram, meus irmãos, para trazer a verdade para nós, eu não fico feliz. Eu não acho bonito o que aconteceu com eles, o que esses homens maus, falhos e pecadores fizeram com eles por amor ao dinheiro, à prosperidade, ao mundo, meus irmãos, porque eles vieram do reino anunciar para nós o reino e a salvação, o evangelho do reino, para que a gente entendesse, meus irmãos, que o nosso Pai nunca pediu sacrifícios, que o nosso Pai nunca montou templos, pediu templos, que o nosso Pai nunca falou com esses homens. Muito pelo contrário. Aqueles que vieram do reino vieram revelar a vontade do nosso Pai para nós. E está na hora de entender isso, meus irmãos. Então não adianta eu dizer que eu aceito Jesus e que Jesus é o Senhor. Não adianta eu professar isso, meus irmãos, se aquilo que está escrito não condiz. Porque não adianta eu ir num templo e fazer as práticas que eles praticam lá dentro se o Messias não praticou isso. O Messias não pediu isso. Então tá na hora de vocês entenderem, meus irmãos, que o que é praticado na religião, tanto ela, não importa se é católica, se é umbanda, se é espiritismo, se é o protestantismo, não foi o que o Messias praticou, não foi o que o Messias mostrou. Eu já fiz vídeos, meus irmãos, pedindo para que me mostrassem se para eu obter a salvação, se para eu seguir o caminho, a verdade e a vida, eu preciso ir num templo, num aprisco, numa igreja. Irmãos, não esqueçam, a palavra igreja, meus irmãos, significa nós, aonde o Pai habita, em nós. Nós somos a morada do Espírito. E o Espírito nos dá o entendimento, nos mostra o que é certo, o que é errado. Meus irmãos, como eu vou achar bonito ou, nossa, que legal, olha o povo do Egito. O povo estava escravo no Egito, foi tirado do Egito à base de praga, fogo, morte dos primogênitos. E depois aquele senhor que tirou o povo do Egito, que endurecia o coração de Faraó, ele pediu o sacrifício dos primogênitos, está escrito em Êxodo 13. Aí eu vou procurar se o Messias fez isso. E ele não fez. Em nome do nosso Pai que está no céu, ele não fez isso. Porque aqueles que amam o seu próximo não matam, roubam, destroem pelo melhor do mundo, por uma terra prometida. Irmãos, está na hora de vocês lerem.
Não se botem de tropeço para as pessoas. Não se botem de maior, não digam que são pastores, guias, porque está escrito em Mateus 23. Quem são os guias cegos? São aqueles que se assentam na cadeira de Moisés. E os pastores, os padres, os bispos, os sacerdotes estão se botando nessa cadeira, meus irmãos. E o Messias disse: há um só pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deu a sua vida por nós, mas ele ressuscitou, não está morto para que ninguém ocupe o seu lugar. Meus irmãos, se vocês não abrirem o livro Bíblia e lerem ele, vocês não vão entender o que a gente está falando. Se vocês continuarem sendo cegos, guiados por cegos, vocês não vão entender o que a gente está falando, porque vocês não conhecem a palavra. E essa palavra é o pão puro que veio do reino do nosso Pai e habitou entre nós. Ele é a porta estreita que conduz à salvação. Se a gente não entrar a partir dele, meus irmãos, e ver o que ele fez, as obras que ele fez, a gente não vai reconhecer o Pai. E a partir do momento que a gente vê isso, meus irmãos, a gente descobre que no Velho Testamento, aquele Deus que apareceu numa sarça pegando fogo para Moisés, é um anjo caído que se passa por anjo de luz. A partir daí a gente reconhece aqueles que fizeram altares aos anjos caídos e serviram aos anjos caídos. E a gente descobre que a multidão que está seguindo a religião não está fazendo a vontade do Pai. E aí a gente descobre por que o Pai, através dos profetas, do Messias e dos apóstolos, disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. E também a gente entende por que ele deu aos pequeninos e não aos sábios entendidos, porque os sábios entendidos têm o mesmo proceder de Nicodemos, que perguntou para o Messias como nascer de novo. E na carne, aqueles que são carne entendem o quê? Que vou entrar de novo na minha mãe e vou sair pela madre dela. Não, meus irmãos, nascer de novo é largar tudo que aprendeu com o mundo, tudo que aprendeu com a religião, tudo que aprendeu com a família e aprender do único pastor, do caminho, a verdade e a vida, que é o Messias. E quando vocês fizerem isso, meus irmãos, e seguirem ele por onde quer que ele vá, e tudo aquilo que ele revelou, vocês vão entender que é bem simples. Quem ama não mata, rouba ou destrói. Não adianta dizer, meus irmãos, qual lei o Messias cumpriu? E qual lei foi abolida? Irmãos, a lei abolida é a lei de Moisés, 613 preceitos. A lei do nosso Pai é a lei que Moisés ocultou dentro de uma arca com 2 querubins em cima. Os 10 mandamentos que está escrito lá. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. O Messias disse: vá e não peques mais. E ainda disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, vocês têm que entender que o Messias fez a vontade do Pai, ele veio do reino. Já os anjos caídos seduziram as pessoas, prometendo o melhor do mundo, fazendo acepção de pessoas, povo prometido. Não existe isso, irmãos, de povo santo. Como um povo que se julga santo, porque o proceder dos santos e dos justos é o quê? A verdade, o amor. Já aqueles que se acham povo santo matam, roubam, destroem por uma terra prometida, mataram o Messias, mataram os profetas, os apóstolos. O sangue desde o justo Abel está na mão deles, meus irmãos. E para acabar tudo isso, eles ainda terão o sangue das 2 testemunhas. Só que percebam, há um reinado. Primeiro reinou o Senhor. Depois a gente vê ainda, nas igrejas escritas, o Senhor é Jesus Cristo. E não percebem, porque de Moisés vai sair um semelhante a ele, meus irmãos. Por isso que a gente está dizendo para vocês, o nome ao qual o Messias andou nessa terra foi Emanuel. Está em Isaías 7,14, Mateus 1,23. Mas as pessoas estão negando aquilo que veio do reino, foi revelado pelo nosso Pai, para seguir o mundo e o que o mundo criou. E não estão entendendo o que a gente está mostrando para vocês, meus irmãos, que é bem simples. A verdade está escrita, só que ela é negada por aqueles que estão em busca do mundo, do melhor do mundo, por aqueles que veem glória na morte.
E nós tentamos mostrar para vocês o quê? Que o caminho, a verdade e a vida, o único pastor que deve ser seguido, que deve ser observado o que ele fez, é o Messias, o Emanuel, ao qual as pessoas professam Jesus Cristo. Mas se verdadeiramente crescem no que está escrito, entenderiam o que é misericórdia e justiça, o que nosso Pai pede através dos profetas, do Messias, dos apóstolos, como está em Isaías 66, Isaías 1, Isaías 56, 9, Mateus 23, Mateus 24, os sinais para o fim, meus irmãos. Porque não há como negar o que vai acontecer em Apocalipse. Entendam, o dragão, que é o Deus do Velho Testamento, o Deus do povo de Israel, que deu o seu nome a esse povo que se chama Israel, o anjo caído, vai dar o poder para a besta, que é Azazel. Lembrem, Araão fazia sacrifícios ao Senhor e a Azazel, o bode da expiação. Nosso Pai não perdoa, irmãos, pecados por sacrifícios de animais. O nosso Pai, a partir do momento que a gente vê a verdade, a gente pede perdão e se arrepende, tudo é esquecido. É como se fosse passado para ele. Ele está vendo o novo, o que tu está fazendo, o que tu está plantando, o que tu está semeando. Por amor às pessoas, repartindo a palavra verdade, como a gente está fazendo aqui. A gente está vindo por amor a vocês. Acordem, leiam. Se nós estamos errados, meus irmãos, nós estaríamos mentindo. E aí estaria acontecendo para nós aquilo que está escrito em Apocalipse 22:15. Os mentirosos que amam e praticam a mentira, que adulteram, que trocam o que está escrito, a verdade do nosso Pai, que é o amor, pela mentira, para tirar proveito, não entrarão no reino. Mas o que nós estamos fazendo é o quê? Tentando mostrar para vocês. Acordem, parem e pensem. Por que os profetas, os Messias e os apóstolos foram mortos? Pelo quê? Para quê? Porque esses que mataram eles são os maus lavradores. Leiam a parábola dos maus lavradores. Leiam Mateus 23, leiam João 10. Leiam Atos 7, Atos 17. Leiam Apocalipse 12. Leiam Apocalipse 18, versículo 4. Leiam o Apocalipse todo, meus irmãos, que vocês vão entender o que a gente está falando. Porque o nosso Pai não estipulou religião. A religião foi criada pelos homens falhos e pecadores para tirar proveito das pessoas. Está na hora de vocês entenderem, o nosso Pai está chamando para o reino. O Messias disse, meu reino não é desse mundo. Senão meus servos pelejariam por mim. Ele falou isso a Pilatos, irmãos. E ele disse para nós termos cuidado com a doutrina de Pilatos e dos fariseus. Percebam, os governantes desse mundo não estão a favor da gente, meus irmãos. Eles trabalham para os anjos caídos. E esse sistema que a gente está vendo sendo montado para poder comprar ou vender é o sistema da besta, que está quase aí às portas. Percebam, falta pouco, meus irmãos. Vocês já estão vendo a separação das virgens, as prudentes e as loucas. E nós estamos aqui repartindo com vocês aquilo que a gente recebeu, o azeite, a verdade. E aqueles que vieram verter esse azeite para nós, meus irmãos, professam tudo aquilo que os profetas, o Messias e os apóstolos vieram revelar para nós. Então não há como negar, meus irmãos. Está na hora de entender, está na hora de ler. E se vocês estão duvidando do que a gente fala, leiam João 19, 7, Deuteronômio 18, 20, a lei que foi usada para matar o Messias na estaca, no madeiro. E não há proveito na morte, meus irmãos. Aqueles que veem glória na morte receberão a morte como recompensa, porque os justos têm a misericórdia, o amor, que é aquilo que o Pai pediu, que é o mais simples. Quem ama não mata, rouba ou destrói. Quem ama não vê glória na morte. Quem ama enxerga as obras dos anjos caídos, que lá no princípio foi o que? Fazer a gente desobedecer ao nosso Pai e nos tornarmos carne e sangue pela astúcia. Ele usou a própria palavra, o dragão, a antiga serpente,
para enganar a Eva. Então entenda, as descendências de serpente, estão fazendo a mesma coisa com vocês, só que eles não estão professando a verdade para vocês. Porque aquilo que está escrito, que nós estamos falando para vocês, eles não falam. Que o Pai não habita em templos, que o Pai não é servido por mãos de homens, que o Pai não aceita elogios porque já conhece os homens a todos. E que a única coisa que o nosso Pai quer é que a gente se ajude uns aos outros. Amor ao Pai e ao próximo. São os 10 mandamentos reduzidos a 2. A lei do Pai não foi abolida. A lei abolida foi a lei de Moisés. 613 preceitos do Senhor, Deus, YHWH, Jeová, Javé, Adonai, Elohim, nomes que o diabo usou para enganar as pessoas na terra. O Messias disse bem claro, Pai. O Messias não vem em nome de Deus, de Jeová, de Javé, ele vem em nome do Pai. E os homens adúlteros que adulteraram a palavra e trocaram para Deus, Jeová, Javé, Adonai, Elohim, esses vão ter a sua paga, como está escrito em Apocalipse. Aí daquele que adulterar, trocar a verdade pela mentira, e fizer um dos pequeninos tropeçar. Melhor que não tivesse nascido. Está escrito, meus irmãos. Então está na hora de vocês despertarem e entenderem o que a gente está falando. Nós estamos clamando, gritando. Sai dela, povo meu. Apocalipse 19, versículo 4. Para que não incorra nas suas pragas. Porque os seus pecados já se acumularam e chegaram até o céu. Percebam, meus irmãos. O que é pecado? Matar, roubar, destruir. Pois quem ama não vê glória na morte. E os que não estão entendendo o que a gente está falando, meus irmãos, é porque acham glória naquilo que os anjos caídos fizeram, derramamento de praga, fogo e a morte dos primogênitos do Egito. Isso não agrada o nosso Pai, meus irmãos. E está na hora de vocês entenderem que quando vocês professam na mente de vocês que aqueles homens foram do nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Saul, Salomão, vocês estão se botando em defesa e se tornando cúmplice de assassinos. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço a todos vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Reflitam na palavra, leiam, busquem a verdade enquanto é tempo, porque o reino da besta, Azazel, está às portas. E ele vem no nome e na imagem que ele fala a todos adorar e aceitar. Jesus Cristo. E Jesus Cristo Filidei, a besta Azazel. Acordem, leiam. Um forte abraço a todos. Paz, meus irmãos. E não esqueçam, reflitam na palavra, porque aquilo que foi revelado pelos servos do nosso Pai que vieram do reino é totalmente o oposto do que os homens falhos e pecadores professam para vocês, pelo melhor do mundo, pelas riquezas, pela prosperidade. Paz, meus irmãos.